Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao CIMESP no podcast, o seu canal de conexão com a indústria. Eu sou Cris Sanches. E eu sou Luanhão, e esse é o nosso episódio de estreia do CIMESP no podcast, aqui nos estúdios do canal Piracicaba. Muito legal, o projeto muito que a gente estava querendo executar um tempão, né, Lu? Muito! Você é um filho nascendo, né, Cris? É muito bacana. Muito legal. E a gente trouxe, logicamente, para fazer essa estreia, o presidente do CIMESP, Eric Gomes. Eric, bem-vindo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigado, Cris. Obrigado, Lu. Obrigado pelo convite e por estar aqui. Obrigadão. Obrigada a você por atender esse convite. Ninguém melhor que você para abrir, porque esta é uma ação da comunicação do CIMESP e é preciso que seja dito uma coisa, né? Essa gestão, a exemplo até da anterior e essa até com mais ênfase, tem apostado muito na comunicação como estratégia, né, para tornar a entidade, fazer uma interlocução mais, para aproximar-se mais ainda da cidade. Eu queria que você falasse um pouco sobre a visão dessa diretoria que assumiu esse ano, sobre a questão estratégica da comunicação. Bom, Cris, quando a gente assumiu no começo do ano, depois de 3 anos como vice, a gente sempre teve uma visão que a comunicação é essencial, porque muitas pessoas, muitos dos nossos associados nos veem, nos conhecem, mas não sabem o que nós fazemos no dia a dia. E eu acho que isso é uma falha de comunicação que nós tínhamos, não está 100% perfeita, nós estamos trabalhando até por isso esse podcast capitaneado por vocês, para nós explicarmos aos nossos associados o que nós fazemos. Porque o CIMESP, ele é conhecido no meio da indústria, sim, ele é conhecido. Mas o que nós fazemos? Nós temos toda a questão que a Lu falou antes no backstage sobre os serviços. Isso acho que nós já temos batido bem nessa tecla. Mas tem outras coisas que nós estamos trabalhando. E eu acho que nós vamos ter oportunidade de falar um pouquinho sobre isso hoje aqui. Por falar nisso, uma das missões do CIMESP é a negociação do acordo coletivo. A gente já está entrando, né, no período em que essa negociação com os sindicatos metalúrgicos. Queria que você falasse um pouco das expectativas para esse ano e dessa relação entre o CIMESP e o Sindicato dos Metalúrgicos. Desde o nascimento do CIMESP, lá em 94, se eu não me engano, né? 91, perdão. Estou errando já as datas já. Piracicaba teve um momento mais tranquilo nas negociações, tá? E hoje, eu acho que tanto o sindicato dos metalúrgicos, através do seu presidente, o Juca, e nós entendemos que uma empresa, ela é feita de pessoas. E as pessoas trabalhando, recebendo os seus direitos corretamente, adequadamente, produzem mais. Então não adianta você não ter essa comunicação. Nós temos que ter. Só que também tem o seguinte: Piracicaba compete hoje com o mundo todo. Não adianta eu querer pagar muito mais que eu me torno não competitivo mundialmente. Então nós conseguimos chegar nesse equilíbrio. O Juca entende isso. Nossos colaboradores entenderam isso e os nossos empresários também passaram a entender isso. Então, assim, Piracicaba, eu costumo dizer que é uma cidade muito de sorte nessa área, porque nós conseguimos já há alguns anos essa comunicação sem ruído, entendeu? Óbvio que algumas coisas você tem mais um interesse de um lado, outro do outro, mas você tem que chegar através da conversa e da negociação num lado comum. A gente vê que muitas cidades não aconteceu isso, e o que no final acontece? A empresa vai embora. Nós estamos vendo isso em São Bernardo, as montadoras indo embora. E eu costumo dizer que se o Juca fosse presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo, isso não aconteceria. Porque é uma pessoa de bom senso. Isso que nós precisamos ter. A gente consegue conversar muito bem, o Juca entende. O nosso objetivo é trazer mais empresas para Piracicaba, trazer mais colaboradores, gerar mais emprego na cidade. Para quê? Para a cidade crescer, os sindicatos crescem cada vez mais e a cidade ganha com isso, que ao final os impostos gerados por essas empresas ficam aqui na cidade.
você, no começo desse ano, nos mostrou, né, Lu, uma matéria da Exame, até não tinha visto, e você chamou nossa atenção para isso. Piracicaba é a 10ª melhor cidade do Brasil, né, para negócios no setor metal-mecânico. É isso mesmo, né? foi uma reportagem da Exame de novembro, acho que do ano passado. Quem me mostrou, na verdade, foi o Juca. Ele falou, olha, tá aqui, ó. Isso é o quê? Isso é reflexo da comunicação, é o reflexo da negociação, do saber andar junto. A nossa negociação já começou, a nossa database é novembro, nós já estamos conversando. Já começou, é óbvio. Temos que alinhar algumas arestas, parar algumas arestas, mas isso com certeza dará certo e a gente vai conseguir chegar a mais uma boa negociação para os dois lados. Eric, você repetiu a palavra comunicação. A gente começou falando de comunicação. Sim. E você repetiu no tema convenção trabalhista, né? Você percebe, qual que é a sua percepção de que a comunicação é importante, seja numa negociação salarial, seja para o dia a dia do Cimesp, o trabalho da nossa gerente, que ela se comunica com a equipe, o trabalho nosso, que a gente se comunica com o nosso, digo, comunicação. O seu como presidente, o interlocutor, porta-voz, na sua percepção, é essencial ter uma boa comunicação? Lu, eu costumo dizer uma coisa para os meus filhos que é engraçado, né? O homem demorou milhares de anos para conseguir falar com outro homem à distância, que foi o telefone, né? Sim. Foi a invenção do telefone. Hoje em dia, o que a gente entende como comunicação hoje em dia? A gente manda um WhatsApp, já pus a minha posição. Para mim, a comunicação hoje, ela está muito pior do que ela era há 15 anos atrás, quando você não tinha o advento da internet. Porque você ligava e falava. Através desses aparelhos que a gente tem hoje, você escreve. Quando você escreve, você não percebe o tom, você não consegue identificar se a pessoa está brava ou está calma. Um emoji é uma frase. Não tem mais, uma frase, né? Não tem mais a percepção. Tá. Então, o que eu digo é o seguinte: a comunicação, eu acho que no geral, tá? Eu falo na empresa, na casa, na família, com os filhos, ela está esfriando. É isso que eu vejo. E eu acho sim que você conversando, eu posso falar com você, eu dou uns exemplos que eu posso brigar com você e você não vai ficar brava comigo. Sim. Mas dependendo do meu tom que eu usar, você vai ficar brava comigo, falando as mesmas palavras. Mas quando você vai através disso aqui, ou de um computador ou de um e-mail, você não consegue sentir. E vamos ser sinceros, a língua portuguesa, poucos escrevem corretamente. Sim. Tá? Muito poucos. Então, assim, é uma vírgula que sai de lugar, você pode entender diferente. Então, para mim, a comunicação está se perdendo. Lá na empresa a qual eu administro, eu falo, gente, pega o telefone e liga. E hoje, diferente de muitos anos atrás, você pode ligar por WhatsApp, você não vai ter um custo. E tem a questão da comunicação que é não óbvia, né? Tem muita gente que acha que ele está se comunicando bem porque, nossa, isso é óbvio. Mas às vezes não. Acho que esse trabalho tem que voltar um passo atrás. E isso eu vi muito nas negociações trabalhistas do Cimesp, quando todos estavam sentados, algumas vezes o seu Euclides, voltava um ponto e falava, calma, gente, vamos, o que você quis dizer com isso? Sim. Muitos diretores, a gente tinha um aquecimento, mas a partir do momento que os participantes começavam a se comunicar melhor, né? Calma, não foi isso que eu quis dizer. Ocorria um ajuste mais fino, aliás, né? Você acompanhou muito disso, né, Lu? Quantos anos acompanhando o Cimesp na comunicação? Para esse ano vai 18 convenções. A gente já viu picos de pessoas que não conseguiam ver, eram ótimos diretores, ou tanto do sindicato quanto do Cimesp, mas às vezes ele queria falar e aquela coisa que o sangue vem. Então, assim, de novo, a comunicação óbvia, você tem que pensar se o seu interlocutor está entendendo. Nas negociações a gente percebeu muito, você também participou de muitas, né? Sim, na verdade é assim, né, Lu? Vamos lá. É aquele professor que sabe muito, mas na hora de se expressar, ele não consegue transmitir exatamente o que ele quer falar. Isso acontece. Eu, quando entrei no Cimesp, eu já era mais esquentado. E algumas coisas... Não falei nada, você viu, né, Não, Cris? mas eu sei. A gente vai aprendendo, a gente vai entendendo. E o ser humano, eu acho que vai progredir até o último dia de vida. Eu acho que é isso que nós temos que fazer, aprender. Mas aquilo que estava muito claro na minha cabeça, eu não conseguia expor. Entendeu? Então, você sintetiza demais
o que você está pensando e fala, e nem sempre o outro está vendo esse lado seu. A vida é feita de prismas. Cada um tem um lado que você vê, cada um enxerga. Na minha empresa pode estar indo bem, mas a do vizinho pode estar indo mal. E ele precisa de alguma coisa, ele não consegue ser competitivo em algumas áreas, mas por quê? Tem que entender o que está acontecendo. E aí é onde o Cimesp entra para ajudar. Entendeu? É onde a gente presta todos aqueles serviços que a gente conhece, a parte jurídica, a parte de administração, parte de planejamento estratégico, parte de Unimed, CPF, tudo que a gente conhece. Para quê? Para auxiliar. Mas também é o seguinte, eu não posso ficar, viu? Você quer? Você quer? Gente, tá lá. A gente gostaria que todas as empresas viessem, porque se as empresas progridem, a cidade progride. Entendeu? E assim, tem a troca de experiências, tem coisas que eu passei, que você não passou, e que você passou, que eu não passei, que numa conversa, quando a gente tem os nossos comitês de finanças, comitê de logística, comitê de segurança do trabalho, RH, ali tem experiência. Ontem mesmo, a gente teve a nossa reunião de diretoria, conversando com os diretores, com o André e com o Gil. Eu falei, nossa, estava indignado com uma coisa que aconteceu na empresa a qual eu administro. Falei, Eric, mas é assim mesmo. Pô, mas eu nunca tinha me tocado, sabe? Então, assim, de novo, isso aqui tá errado, o que a gente tem que fazer? Nós temos como Cimesp, na nossa visão tá errado, temos que levar isso para cima. Para cima que eu digo o quê? Quem que manda aqui nessas coisas, vamos dizer assim, mais leis? Brasília. Então, nós temos interlocutores em Brasília. Nós temos deputados que nos abriram o caminho, nós temos um deputado federal de Limeira que já abriu o caminho para a gente. Nós conversamos com os 3 deputados eleitos de Piracicaba, o Alex Madureira, a Bebel, o Hélio Zanata. A gente conversa com os 3, temos portas abertas com a Prefeitura de Piracicaba, só que a maioria das nossas questões que mais pegam hoje na indústria é mais ligada a Brasília. Aliás, Eric, esse é um tópico da nossa conversa, né? Que é justamente sobre um outro investimento, né, que vocês têm feito, vocês, diretoria atual do Cimesp, que é na ampliação das relações institucionais mesmo, né, visando aí ao bem comum da indústria, né? Como é que está sendo essa experiência para vocês? Veja bem, Cris, está sendo ótimo, tá? No passado, o Cimesp, ele tinha nas diretorias, elas tinham um cuidado, porque o que acontece? Hoje mesmo, eu sofro muito. Você tá ligado a tal, você tá ligado... Não, gente, existem 3 Erics. Existe o Eric Gomes, casado com a Beatriz, pai do Pedro e da Ana. Existe o Eric, administrador da empresa. Existe o Eric do Cimesp. Tá? Como o Cimesp, eu tenho que lutar por todas as empresas. Eu tenho que ver... somos nós, tá? E inclusive vocês. Sim. A gente tem que ver o que é necessário. Para isso, pela primeira vez no semestre, está sendo feito um censo. Nós estamos levantando as indústrias, número de funcionários. Qual é a necessidade? Muitas empresas precisam de recursos financeiros que é difícil conseguir via banco, é mais caro. Então, nós estamos fazendo o censo, tá com o pessoal na rua rodando, vocês sabem, para levantar isso. Por quê? Com toda essa informação, eu posso ir tanto para Brasília, BNDES, como eu posso ir para o Desenvolve São Paulo, Investe São Paulo. Exato. Aqui, dependendo da sua necessidade. Que tem empresas que precisam de 50 milhões e tem empresas que precisam de 2, 3 milhões, 1 milhão. Porque cada ente é diferente um do outro. Cada instituição é diferente uma da outra. Mas você está sendo protagonista de uma quebra de paradigmas, concorda? Porque a gente vem desse... O que você acha sobre isso? Não eu acho, Lu, que não é quebrar paradigmas. É do bem. Mas não é isso. Sabe o que acontece? Eu acho o seguinte, toda vez que você entra na política não partidária, tá? Que nós somos apartidários, tá? Você vai apanhar. Fazendo ou não fazendo. É fato. Você vai tomar uma pecha. Você é do lado tal, você é do lado tal. Ainda mais agora, que tá tudo polarizado, né? A gente vive essa questão, uns anos, vamos dizer assim, os últimos 5 anos, tá muito demais para mim, tá muito intenso. Eu acho que o ódio tá dominando. Eu costumo falar lá no Cimesp que o egocentrismo tá demais. Ninguém já vê mais a comunidade, todo mundo vê o eu preciso eu. Para mim, isso tá errado na sociedade. A gente precisa voltar a ver o todo, não o grão de areia, tá? Mas assim, quando eu
decidi ser candidato lá atrás, fui convidado pelo seu Euclides, pelo Serginho e por outras pessoas para assumir o Cimesp, eu tinha isso como meta. Legal. Porque, de novo, quem que pode nos ajudar ou nos atrapalhar? É Brasília, independente de quem esteja no poder, tá bom? E vamos ser sinceros, não me interessa se é PL, se é PT, se é PSDB, MDB agora, né? Então, para mim não interessa isso. O que eu tenho que fazer? Levar as nossas solicitações para eles. Sim. Por quê? A indústria vem perdendo sua importância no Brasil. A gente vê ela perde importância no PIB. Tá? Mas espera aí. Nós somos, se não o primeiro, mas o segundo maior Produtor de açúcar. gerador de riqueza. Não, mas na parte de minério de ferro. Minério de ferro, açúcar. Tá? Né? Então a gente pega o minério de ferro aqui, manda para fora, transforma em aço e traz de volta. Peraí, por que isso? Eu até lembrar de um professor, chamava Beduski, me dava aula no CLQ, oitava série. Professor Beduski. E ele falava isso. É o custo do Brasil. Mas pera um pouco. Se nós queremos nos tornar a potência que nós temos direito de ser, que para mim são direito do Brasil, porque o Brasil é a única área onde você pode cultivar e estamos virando o celeiro do mundo. Temos minério, temos um povo trabalhador, temos sim. É um povo muito trabalhador. Terra fértil, né? Temos tudo territoriais, isso. A gente tem. Somos uma área, se é a quinta ou sexta maior área do mundo, nem lembro agora de cabeça. Uma das mais produtiva, né? Produtiva é maior, porque se você pega maior, os Estados Unidos, você Alasca pega, e a Rússia, se você pega o anel norte dos Estados Unidos, eu tive a chance de morar lá por alguns meses, gente, é neve, é brabo o negócio. China, mesma coisa. Rússia, mesma coisa. Aqui não. Eu trabalhei numa empresa, eu ia muito pro Mato Grosso, lá atrás, que eu trabalhava com exportação, então ia pro Paraguai, via Mato Grosso. Gente, há 15 anos atrás, 16 anos atrás, aquilo não era nada. Hoje, é brincadeira o que transformaram aquilo lá. Então, assim, cadê a indústria? Por que a indústria não tá? Na minha visão, a gente carrega um peso muito grande. Não só de impostos, mas tudo a gente tem que ter. Eu faço uma pergunta. Toda empresa tem obrigação de ter... Isso é uma questão minha, tá? Menor aprendiz e PCD. Por que ao invés de você multar a empresa que tem PCD, que tem menor aprendiz, que eu acho que tem que ter, não sou contra, mas quando você contrata, você dá desconto no INSS, que todo dia 20 a gente paga. Por que ao invés de multar, você não dá desconto para a empresa que traz? Você tá entendendo? O incentivo, né? É uma demanda que deve ser apresentada mesmo. A gente só é multado. A gente não tem incentivos. Pô, se eu cumprir com a cota, eu vou pegar aqueles salários e vou descontar do pagamento do dia 20, que é a folha do INSS. E ele é motivador para todos, né, nesse caso, né? Porque hoje você pega a PCD, é difícil você achar. Isso é uma demanda, tá difícil, porque todos eles têm o BCP, né, que é a continuada, acho que é esse nome BCP, né? Não sei, não vou lembrar de qual. Aí se a pessoa arruma um emprego, ele passa a ter 50%. Aí não deu certo, ele é dispensado, para ele reconquistar o 100%, demora. Então ninguém quer mais. Então assim, eu fico sendo multado como empresa, porque eu não consigo achar a mão de obra. Virou receita. Tá? E não é desse governo, tá bom? Não vamos parar de achar, não. Isso já vem de anos. Tá? No Brasil é um pouco cultural, inclusive. Então, isso, assim, né? de novo, a empresa virou, todas, não estou falando só do setor metal mecânico, virou um modo de ganhar dinheiro. O governo ganha dinheiro explorando fácil. Pô, dá incentivo pra gente crescer. Outra coisa, se eu pego o meu dinheiro, dei um resultado lá, se eu reinvestir, eu pago a mesma coisa que eu tirar o dinheiro. Imposto de renda, eu tô dizendo. Pô, se você vai fazer, pegar lá o lucro, 10% do lucro eu vou reinvestir. Então, em vez de pagar, hoje a taxa no total com COFINS, tudo é quase 34%, tá? Pô, então eu vou baixar isso aqui para eu vou baixar isso aqui para 20%. E a ideia do censo, Cris, me ajuda com as perguntas. A ideia do censo é fazer essa métrica, esse mapeamento? Com o censo, nós precisamos conhecer o que é a indústria em Piracicaba, nós estamos terminando. Levantamos um monte de empresa que a gente não conhecia, não só do nosso setor, porque o que a gente precisa?
que Piracicaba precisa? O ano que vem nós temos eleição, certo, gente? Estamos chegando aí, já começou a briga política aqui em Piracicaba. Já está sendo definido. colocado. Já está definido. É. Tá? Vamos português claro, já está definido que vem aí. Ele vai disputar. Então, qual é a intenção do CIMESP? É fazer um projeto, tá? Na parte de desenvolvimento econômico, falar, tá aqui, prefeitos, candidatos a prefeitos. Esses são nossos pontos. Aí vocês não tem como falar, não sabia. Hoje nós temos uma necessidade, eu faço parte do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico, Comedic. Até abril eu fui presidente, hoje é o meu amigo Rafael Aloysio presidente, eu sou secretário dele. Nós temos 70 empresas na fila. Peraí, o que está faltando? Querendo vir para cá. Algumas já estão daqui, algumas já são daqui. Tá. Só que precisam sair, porque estão no centro, não pode entrar mais caminhão, mudou a lei, enfim... Nós precisamos hoje de 2 distritos industriais. Só para vocês terem uma ideia, o Distrito Industrial Uninorte, ele tem 630 mil metros quadrados. Pelos cálculos que a gente fez, nós precisamos de mais um distrito de 2 milhões de metros quadrados. Nossa, quase ou 4 vezes. Mas por quê? Você tira essas empresas do centro, você facilita o trânsito no centro, você não precisa mais caminhão, ficar passando à noite, essas coisas, você leva para lá. E quando você... As empresas de Piracicaba, elas crescem muito, organicamente. Só que assim, você vai comprando uma casinha aqui, você vai fazendo puxadinho, o famoso puxadinho, tá? Quando você faz o famoso puxadinho, você vai adequando o seu caminho produtivo assim. Quando você muda, nós temos um caso de um dos nossos vice-presidentes que mudou e com a melhoria logística que ele fez, que ele foi para a Uninorte, melhorou muito a produtividade e a capacidade dele de crescimento. Então é isso que nós temos que fazer, porque você gera capacidade de crescimento, você gera mais emprego, renda para a cidade e você gera mais imposto. Quer dizer, é um ciclo virtuoso que, na verdade, nunca param para pensar. Nenhum prefeito parou para pensar, tá? Nunca. E não adianta. A gente fala, estamos há 200 anos brigando pelo recap do Unileste, onde pessoas se acidentam, onde você tem custo, é caótico, a gente tem brigado, também já falo, não é desse mandato, já vem de outros mandatos, a gente tem lutado por isso. O CIMESP, há 2 anos atrás, pagou o projeto para fazer isso, foi entregue na mão do prefeito, mas por enquanto ele disse que vai sair, estamos torcendo, já estou indo até na missa 2 vezes por semana para tentar ver se sai. Eu não estou no Unileste. Nós estamos no Uninorte. Eu já fui presidente do Uninorte também. Então eu sei como é que é. A gente paga uma mensalidade. Lá não vai carro de polícia, nós temos segurança própria, tudo. Mas isso custa. Isso custa para nós. Isso no meu custo de produto tá lá. Entendeu? O que deveria ser? Porque eu pago IPTU. E IPTU é igualzinho o cara da Unileste. Só que eu tenho um custo adicional quem está no Uninorte. Mas nós escolhemos isso. Para quê? Não tenho problema com o caminhão perder pneu. Não tem funcionário que cai e estoura o pneu da moto dele. Vocês têm ideia quanto custa um pneu de um carro, de uma moto? Para um salário de trabalho, né? Para um assalariado? Então, assim, isso tudo, uma iluminação, toda a iluminação do Uninorte é feita por nós. Então, assim... Aliás, você foi presidente da associação lá, foi, né? Por 2 anos eu peguei ela quando ela estava numa situação meio complicada. Aí eu assumi, na verdade, foi um colega meu que assumiu. Eu até brinquei que quando vieram falar comigo, eu falei assim, olha, se ele for presidente eu vou ser vice, porque naquela época, 15 dias atrás, nós tínhamos conversado, eu falei, eu não vou assumir nunca. Falei, então achei o jeito de me escapar dessa, né? Só que o sacana aceitou, foi eleito, ficou 3 meses, falou, não quero mais isso aqui não. Aí, como eu era vice, foi feita a eleição, fiquei por 2 mandatos, conseguimos fazer um trabalho legal. Aí veio a pandemia, onde o Alexandre Mioto tocou, ele foi vice meu, pessoa fantástica, e você vê a diferença. Mas o que é isso? É gestão. E você tem que gerir para todo mundo, não para você. Então, voltando à sua pergunta principal, quando eu resolvi fazer isso, eu já tinha avisado o seu Euclides, que é o meu antecessor. O Censo, né? Não, da parte de política, censo... Relacionamento, eu falei, seu Euclides, nós vamos fazer então, beleza? Beleza. Tem gente que não gosta, a gente sabe. Não tem, que corre risco. De novo,
O Cimesp, sindicato patronal da indústria, metal, mecânica, fundição, eletrônica, que nem eu sei o nome inteiro, nunca lembro o nome inteiro. Piraci Rio das Pedras, mas o nome inteiro nem de vez em quando nem eu consigo lembrar. É apartidário. Ele é inclusive do partido de Piracicaba. Né, Eric? Estatutariamente. Tanto que se a gente for candidato a vereador ou prefeito, nós temos que sair na hora. Secretário ou outras posições, tendo o aval da diretoria, você continua. Sobre o censo, para quem está acompanhando a gente, Eric, a empresa que eventualmente não foi acionada ou que queira somar, está acompanhando a gente aqui, como ela deve proceder? Pode procurar o Cimesp? Pode procurar o Cimesp, só ligar lá 34 a gente, né? 34 17 8600 ou Regente ou Samuel Neves 1601. Falar com a Valéria, que é a nossa gerente, tem a Thalita, tem a Gi. Acho que tem as duas Gi hoje, tem a Gi do financeiro e a Gi da Gi. Está acompanhando a gente. E o Zen que tá lá. O Zen tá lá, hoje ele nos ajuda no APL Serva. Vocês estão acompanhando a gente, né? E fala, eu sou uma pequena indústria, eu quero participar. Né? Quanto mais métricas tivermos, né? Não tem pequeno ou grande. Todo mundo começou pequeno um dia, Lu. Ninguém começa grande. A empresa que eu administro, quando eu cheguei nela, tínhamos 13 funcionários. Então, assim, um dia todo mundo tem a capacidade de crescer. É óbvio que cada um tem um objetivo. Tem gente que não quero, porque eu não quero dor de cabeça. Quanto maior a dor de cabeça. Esse é fato. E todas as empresas a gente conhece, empresas que eu conheço hoje, eu posso falar. Não vou citar o nome, mas começou lá encharqueada numa lojinha e hoje é uma potência, foi vendida para uma multinacional. E esse é o amigo meu que foi presidente do Uninorte e saiu, começou pequenininho. Todo mundo começa pequeno, ninguém começa grande. É questão de trabalho e querer ser grande um dia, né? Tem que trabalhar isso, a gente tem que querer. Porque nem sempre vale tão a pena assim. Eu quero lembrar quem está nos acompanhando que esse aqui é o Cimesp no podcast, o episódio de estreia. A gente está aqui com o presidente do Cimesp, o Eric Gomes. E, Lu, a gente vai ter um episódio... Eric e Lu... A gente vai ter um episódio inédito toda segunda e quinta-feira de cada mês. Então, você vai conferir episódios inéditos do Cimesp às quintas-feiras, quinzenalmente. Na segunda quinta-feira do mês e na quarta quinta-feira do mês. Tá bom? A terceira semana do mês é na segunda e na quarta semana. Fechou. No meio do mês e no final do mês, né? Sempre às quintas-feiras. Só agradecer ao Marcelo, do canal Piracicaba, por nos receber. O Marcelo deixou tudo prontinho pra gente aqui. Eu quero fechar a nossa... Você tem alguma coisa mais pra lembrar? Não, ótimo. Eu queria fechar a nossa conversa aqui com um rápido balanço aí sobre o seu... Nós estamos já indo pro final do seu primeiro ano de mandato. Né? Foi intenso, né, Cris? Foi intenso esse primeiro ano, Eric? Vamos. Faz foram os avanços que te aquecem o coração e o que mais você acha que dá para fazer? Cris, é assim, né? Não é o mandato do Eric, é toda uma diretoria, né? Que está lá, principalmente a executiva, Gilberto, Petrolino, André e o Giba e o Paulão, né? Que já está lá há um certo tempo. É um trabalho nosso todo. Nós temos buscado cada vez mais prestar serviço. ECPF, trouxemos a Unimed, trouxemos a Uniodonto, cada vez mais curso, o IKEA que já veio na época do seu Euclides. Tá? Eu acho que a Unimed também já foi firmada na época do seu Euclides. E assim, nós estamos buscando o quê? É ajudar as empresas, em geral, independente do tamanho, tá? Com trocas de experiências e ouvir. Porque nós não somos donos da verdade. Nós estamos lá, nós somos eleitos, estamos como presidente por 3 anos. Estou à frente do Cimesp, para mim é uma grata honra. Vou ser sincero, nunca imaginei ser presidente do Cimesp. Quem me conhece há longo tempo sabe que eu gosto de uma boa encrenca, eu gosto de uma boa luta. Bons desafios, né? Bons desafios, é o meu jeito de ser, e graças a essa diretoria que nos apoia, a gente tem conseguido fazer coisas e temos buscado cada vez mais. Nós vamos buscar cada vez mais.
Nós começamos esse ano que foi implementada a indústria da manhã, né, trabalhando com pessoas carentes da sociedade, dando uma oportunidade de emprego. Conseguimos agora arrumar emprego para vários deles que se formaram esse primeiro semestre. Mais de 15 já, né? Já estamos, acho que mais. Eu acho que já estamos mais de 20 pessoas arrumando trabalho para eles. Que, de novo, né? Se nós não fizermos nada e nós tivermos o preconceito, tá? Não vai, essa cidade não vai mudar. E o que eu vejo, e aí levando para o lado político da coisa, é que a gente tem que parar com o ódio. Isso serve também, tá, para as empresas. Porque assim, porque o cara não tem oportunidade. Peraí, vamos dar uma oportunidade. Vamos dar vara para ele pescar? Quem sabe ele não pesca. E eu posso dizer uma coisa, nós estamos tendo gratas surpresas. Acho que todo ser humano precisa de uma oportunidade. Um voto de confiança. Eu acho que um voto de confiança é o que a gente pode fazer. Muitos de nós, empresários, temos, não vou dizer que, no meu caso, eu tenho uma vida confortável, não tenho. Muitos acham, não tenho muito dinheiro, tenho vontade de trabalhar. E eu percebi, junto com essa diretoria, isso que é legal, tá? Que nós temos que ser a diferença. Nós temos que trabalhar para fazer a diferença. E como é que a gente faz? Dando oportunidade para os outros. Você vai acertar 100%? Esquece, gente. Ninguém vai acertar 100%. Mas nós temos que fazer pelo próximo. Nós temos que ajudar. Nós temos uma condição razoavelmente boa. E por que não ajudar? Vai ter que ser investido um pouco de capital? Paciência. O Pira Sem Fome foi esse exemplo, né, Eric, na pandemia, que tudo muito rápido, tudo muito... E o Cimesp entrou... O movimento, o Cimesp, independente do que aconteça politicamente, nós conhecemos a primeira-dama, Andréia. Ela é uma pessoa fantástica e nós ajudamos. Nós entramos... Na pandemia, mandato do seu Euclides, demos respiradores, demos geladeira. Entendeu o que estava acontecendo, Por quê? Porque esse é a real virtude do Cimesp. Ajudar. Óbvio que o nosso objetivo principal são as empresas. É o que nós nascemos para ser, um sindicato e ajudar as empresas. Então, quando você tem uma boa interlocução com o sindicato dos metalúrgicos, nós estamos ajudando as empresas e os funcionários. Sim. Entendeu? Porque se você enroscar muito num lado, a empresa digital, como é que eu falo? Quarta... Indústria da... Não, na indústria... 4.0? A 4.0 tá aí, gente. Se você entrar numa automotiva, você vai ver que você tem muito mais robô do que gente. Muitas. E aí, o que você vai fazer com esse pessoal? O que você vai fazer com o ser humano? Entendeu? Não adianta, você vai espremendo muito, tudo é um balanço. Tem que ter o balanço. Equilíbrio. Entendeu? O equilíbrio. Se você não fizer isso, a sociedade implode. Tá? Então é essa a visão nossa. Tem coisas que dá para fazer como Cimesp, tem coisas que dá para fazer como indústria, como empresa, que eu administro. Então a gente tenta fazer isso. Isso é um legado que eu tenho dos meus pais, do meu pai e da minha mãe. E minha mãe sempre ajudou muitas pessoas. Meu pai também é uma pessoa que sempre ajudou, foi uma pessoa que veio de baixo, conquistou lá a empresa, criou a empresa. Meu pai começou a empresa com 51 anos de idade. Entendeu? Então, assim, é um trabalho que eles sempre me ensinaram. E isso a gente leva para o Cimesp. E graças a Deus, a diretoria total apoia. As empresas também aderiram. No Pira Sem Fome foi bacana. O Pira Sem Fome foi interessante. A gente fez. Mas o que a gente tem que fazer, Lu, o que eu vejo é o seguinte. Ok, você dá uma ajuda no primeiro momento, que é um momento crítico. Um momento de pandemia, onde todo mundo perdeu. Né? Tá, mas depois, espera um pouco. Agora vamos ensinar esse pessoal a conquistar o deles. Entendeu? Que é a indústria da manhã. Exatamente. Você ajudou aqui, é um momento grave. Já saímos da UTI? Já saímos. Tá? Não sei se ainda nós estamos em pandemia ou não, ninguém fala mais nada, entendeu? Mas assim, e agora? Eu vou ficar dando cesta até quando? Sim. Tem casos esporádicos que ok, a gente vai ajudar. A gente ajuda o FUSP, a gente ajuda o Exército da Formiguinha, mas peraí, eu acho que é nada melhor do que o ser humano conquistar com as próprias mãos. E como você faz isso? Qualificando-os. Quando você qualifica e dá a oportunidade dele trabalhar, ele conquistar o que ele quer, com o dinheiro dele, eu acho que não existe nada mais gratificante.
Aí você faz o que você quer. O dinheiro é seu. Se você quiser rasgar, bicho, você faz o que você quiser. É seu. Você conquistou, não foi doado. Então, é esse o caminho que o Cimesp está fazendo. Esse é o que a empresa que o Arimilson fez. Até a gente já, por uma questão minha, nós saímos do FUSP. Por quê? Porque eu quero ver o projeto de geração de emprego para essa cidade. Nós precisamos ver isso. Espera aí. Nós temos 25 mil metalúrgicos. Ok que hoje nós estamos num momento de dificuldade de mercado, que a gente não sabe o que vai acontecer. Mas até março desse ano, todas as empresas precisavam de colaboradores. Apagão de mão de obra, né? E cadê a mão de obra? Você vai falar para mim que não tem? Aí você via, tinha 8,9, 9,1 pessoas desempregadas. Então, peraí, cadê? O que está acontecendo? Ah, não tem qualificação. Quem que pode ajudar a qualificação? Nós estamos fazendo a nossa parte, mas o Estado, e aí falo... União, Estado e município tem que fazer a sua. Fizeram uma parte, mas eu acho que foi um pouco equivocada, tá? Porque assim, se eu formo um mecânico de automóveis, eu formei o cara, tá? E aí, ele vai montar a oficina dele como? Eu trabalhei 5 anos numa empresa automotiva e cuidei junto com outras pessoas, do Centro Automotivo Varga, quem lembra. Você sabe quanto custa montar uma um investimento. Então, de novo, quando a gente foi fazer a indústria da manhã, os primeiros cursos que vieram foi mecânico de automóvel. Eu falei, não. Aí sentei com o Ofir do Senai e falei, Ofir, não, eu preciso de alguma coisa que eu possa depois empregar. A nossa indústria é metalmecânica. O Ofir entendeu, fantástico, o Senai, sempre um baita parceiro, entendeu? Aí fizemos o quê? Caldeireiro, soldador, almoxarife, ferramentaria e auxiliar administrativo. Tirando o auxiliar administrativo, que você pode usar em outras funções também, basicamente esses são para a indústria. Aí eu posso gerar emprego. Porque a coisa mais... eu ia usar uma palavra que eu não posso usar agora, mas assim, decepcionante... Imagina o seguinte, você vai lá, estuda 3 meses, sai de lá, nossa, você sai empolgado. Quem quando você sai da faculdade? Você sai, nossa, eu vou arrumar emprego. E aí você não arruma emprego. E aí? Aí sabe o que você vai falar? Pô, não adianta fazer nada desses cursos que eu não vou arrumar emprego. Mas o que eu posso gerar emprego? Quando eu digo eu, tá? Cimesp, tá bom, gente? O que a gente pode gerar emprego? É no setor nosso que a gente administra, não adianta. Eu não tenho acesso às montadoras. A Hyundai é nossa associada. Eles nos ajudam muito. O Caterpillar nos ajudam demais. Contratam pessoas demais. Mas tem que ser nesse setor. Entendeu? Agora você vai dar um exemplo, tá? Na padaria. Eu não consigo arrumar emprego para a pessoa que formou em padeiro. Eu não consigo arrumar emprego para a pessoa que trabalha em manicure. Que foram os cursos que tiveram, alguns cursos desse. Mas aí a pessoa precisa ter. Vai fazer aonde? Padaria, vai trabalhar onde? Ele precisa trabalhar numa padaria. Manicure vai trabalhar em casa? Dá para trabalhar em casa? Ou vai montar o negocinho dele? Custa. Já na empresa não, ele vai ser CLT. Vamos lá. Hoje a gente tem buscado pessoas que sejam CLT, não empreendedores, porque o empreendedor é caro. Você se tornar empreendedor é lindo. Você sai da empresa, nossa, eu vou ser sincero, eu já cansei de ver grupos na minha empresa que chegam para mim e falam, eu vou ser empreendedor. Eu falo, beleza. Só que ele não sabe que tem a guia de imposto, ele não sabe que tem que tirar CETESB, ele não sabe que tem que tirar a BITS de onde ele vai estar, que isso custa, ele tem que regularizar, aí os funcionários têm que ter NR. Ele falou, eu não sabia. Eu falei, então, meu amigo. O buraco é mais embaixo. Mas muito mais embaixo. E aí esse lado é complexo, entendeu? E esse lado, para quem já é empreendedor, já sabe que existe. Óbvio que pessoas surgem, tem pessoas que têm toda a capacidade, surgem. Óbvio que a gente dá o maior apoio para quem quer se tornar. Mas aí a gente passa tudo. Gente, ó, cuidado, tem isso. AVCB, você conseguir um ABITS para onde você vai estar sua empresa, conseguir um SIL, que é o certificado, Sistema Integrado de Licenciamento, CETESB. É muita coisa. É muita coisa e é muito burocrático. É muito. São coisas que tomam-se um tempo. E aí, quando você não tem, bate um fiscal na sua porta e fala assim, viu? E aí, eu enviei seu SIL. Puta, não tenho. Mas não tem choro, não tem vela. É multa. E aí, você vai fazer como? Você vai... Além de desmotivar, né? Vai... É complicado, é complexo. Presidente,
Eu acho que Eric, a gente, pelo amor de Deus. presidente Não, Eric. não. Eric, presidente. Vamos perguntar pro Eric se tem algum spoiler, Cris. Um spoiler. Segundo tem semestre, algum alguma spoiler. coisa até o fim do ano, uma novidade aí que você... Nós estamos trabalhando junto tanto à União, né, quanto ao Estado. Nós devemos estar recebendo novamente o secretário Jorge Lima para falar sobre Piracicaba, sobre isso. A parte mais operacional é mais a Valéria, ela pode falar mais para vocês. Que a gente já teve um encontro, né, Eric? É legal explicar isso. Nós já tivemos um encontro onde foi levantado algumas solicitações para nós. Foi através do Fernando Petrolino, ele o conhecia, tá? Que é o presidente da Elrin, nosso diretor executivo. Aí ele veio para Piracicaba, foi uma coisa assim... Foi totalmente... Não, semana que vem ele tá aqui, aí... Para variar, a Valéria e a equipe se viraram nos 30, inclusive vocês. Foi bacana, né? E tem que falar o João e o Michael que tá aqui, ó, escondidinho, também se viraram nos 30. Dois santos que ajudam a gente aí pra caramba. E foi muito produtivo. E vai ter agora a segunda reunião, dia 27/9. Onde esse censo já era um sonho meu de muitos anos. Porque eu falo, como é que você... Informação é tudo, gente. Informação te leva a tomar decisões mais corretas. Ele te direciona. Então, a Valéria conseguiu, deve estar finalizando, acho que para essa semana ou semana que vem, mais tardar, para a gente compilar os dados e levar para o Jorge. Tinha coisa aí, Cris, viu? Mas isso assim... O semestre sempre tem. A gente quer fazer, de novo, Lu, a gente quer fazer... uma cidade melhor. O objetivo do CIMESP não é porque a gente é bonzinho, não. Uma cidade melhor gera um ambiente melhor para nós. Tudo interligado, tá? Ninguém acha que a gente é santo, não é isso não. Tá? É uma interligação, uma interdependência, uma simbiose que existe e tem que ser feita, e tem que ser mantida. Quando você tem uma população trabalhando, preparada, você vai ter empresas preparadas que vão conseguir competir melhor mundialmente. Ou a gente não compete só com São Paulo, com o estado de Minas Gerais. A gente compete mundialmente. Tá? Então, a gente tendo tudo isso, se torna um ciclo virtuoso, onde Piracicaba passa a ter o papel que ela sempre teve no passado e nos últimos anos não tem mais, que é uma cidade à frente do seu tempo, sempre foi. Sim. Sempre foi. Nós temos aqui grandes instituições, tá? Mas nós estamos um pouco adormecidos. Então, nós temos que voltar a ser a cidade que sempre esteve à frente. Sem puxar de novo. Ser locomotiva e não vagão, Sim. né? É isso aí. Muita gente fala que a gente é fim de linha. Não, nós somos o começo da linha. Isso aí. É isso que nós temos que ser, trabalhar para isso. Muito bom. Se depender da gente, do semestre da diretoria... E de vocês. Trabalho e de vocês. O trabalho está sendo feito. O trabalho está sendo feito. Eric, obrigada. Imagina, Cris. Por estar disponível, né, para essa estreia. Parabéns aí por enxergar a comunicação. Exatamente. Né, com essa visão estratégica que o CIMESP vê, porque a gente que é profissional de comunicação é o sonho de consumo, né? Da gente trabalhar com pessoas que enxergam. Um enxoval completo de comunicação, né? Que ele não é excludente, ele é complementar todas as... Muito pelo contrário, né? Ele não é nem complementar, ele é essencial, Lu. A comunicação, se você não se comunica bem em casa, o que acontece? Divórcio. Se você não se comunicar bem na empresa, o que acontece? A associação morre, o sindicato morre. O pessoal tem que entender, porque o CIMESP é do associado, é de quem paga lá. A gente tá lá, pro bono, não ganhamos R$1. De vez em quando a gente coloca do bolso. Mas tá tudo certo e eu fico feliz por isso. O lanchinho é gostoso, né? O lanchinho é bom. O lanchinho é bom. O lanchinho é bom. Mas assim, de novo, todos os diretores querem deixar um legado no CIMESP para fazer uma cidade melhor. Isso é o mais importante de tudo. Isso é o que a gente quer. E, de novo, comunicação é essencial. Porque nem todo mundo tem bola de cristal e sabe o que a gente está fazendo. Muitas vezes ele acha que está lá, o presidente só sai no jornal. Não, gente, a gente está ralando, está trabalhando, Tem dia que eu tenho que estar sábado em São Paulo, tenho que deixar minha família. Eu tenho um filho de 15 e uma filha que vai fazer 12 agora, por esses dias. E eu conversei muito com eles. Falei, o papai está deixando uma coisa para vocês. Pra vocês entenderem que não somos nós. Que para mim, eu podia estar na piscina, tomando minha cervejinha. Ele arrasta, entendeu? Né? Poderia estar. Mas graças a Deus, eu posso dizer muito. A gente se cercou de vocês todos, de toda a equipe do CIMESP.
Não posso deixar de falar de Sérgio Frutuoso, uma pessoa maravilhosa. Não posso deixar de falar da nossa gerente, a Valéria, que é ligada no 440, não é nem 380, ela já passou do 380. O Cleiton fala que vai por uma lombada, né? Já não tem mais jeito, tem que ser duas ali para ela. Exatamente. Mas assim, e toda a equipe, não vou citar nome por nome, porque é capaz de esquecer um e ser indelicado, é deselegante. Mas assim, de novo, a gente só tá à frente. Quando tem que apanhar, bate no Eric. Quando tem que dar os louros, é a equipe que faz, porque não é a grande verdade. Exatamente. Quem faz, eu ligo pra Valéria, vai deixar... Daqui a pouco já fez. Né? A Cris sabe, vocês estão lá. A frase já tá feita. Já tá feito, entendeu? Então assim, toda a equipe, a parceria da Usicred, o Juca do sindicato, que é um baita de um parceiro. Tá? Hoje a gente se entende super bem, é um cara fantástico, uma visão administrativa fantástica. Entendeu? O meu antecessor, seu Euclides, Roberto Chama, que hoje já foram meus antecessores, e o Chama deve estar vindo aqui hoje, né? Daqui a pouco ele deve estar aí, né? Nessa maratona de gravações, figuraça. Então, assim, eu agradeço vocês, e que vocês precisarem da gente, estamos aí. E quem estiver acompanhando no nosso site, tem as informações, né, Eric? Rede social, Instagram, tem Facebook também? Nem sei, Facebook tem tudo. Tem LinkedIn, é só digitar Cimesp. Spotify, né, Jean? Spotify. Tem TikTok? Não, TikTok aí não. Você ainda não, pelo amor de Deus. Eu não sei o que é. Eu adoro, mas... Eu só sei que o sacana do meu filho só manda negócio do TikTok pra mim, eu não tenho. Eu tô no Facebook, que eu prefiro, voltei ao Facebook e um pouquinho no Instagram. Sou mais old school. Mas a gente tem o site, né, Cris? Que tem todas as informações. O canal no YouTube, o Instagram, Jovem Pan News, os módulos, Jovem Pan FM. Tá lindo, Eric. E se quiser falar diretamente conosco 3417-8600. Samuel Neves, 1601. É também o WhatsApp? Então, também esse número é o WhatsApp, é nosso então, agora. Lá do quando Cimesp. você precisar alguma dúvida, você é associado ou não associado, venha nos conhecer. Exatamente. Estamos aqui para isso. É isso. Então, você que nos acompanha, passe agora a nos seguir, né, aqui no canal do Cimesp, e sempre, voltando a repetir aqui, na segunda e na quarta quinta-feira do mês, portanto, na segunda quinta-feira do mês, quarta quinta-feira do mês, sempre vai ter um episódio inédito aqui do Cimesp no podcast, com orientações de especialistas, com entrevistas de antigos integrantes da diretoria. A gente vai fazer um projeto memória aqui, então vai ter muita coisa bacana para você acompanhar, né, Lu? Eu quero agradecer a Lu, minha parceira aqui, só aprendendo com a gente. Obrigada, Lu, por estar aqui. Sugestões, né? Quem tiver sugestões de tema, isso aí. pode passar pra gente também. É isso. Obrigada, até a próxima. Até.